Todo mundo já tomou um cafezinho. Então, retomar aqui nosso diálogo. E eu, antes de passar a palavra, Marcelo, para conduzir nossas discussões, eu vou salientar aqui alguns aspectos da sua fala que eu considero importante a gente se deter, aprofundar um pouco mais, que é essa questão do preconceito intelectualista, entender bem essa expressão. Uma outra questão que é muito importante a gente pensar é essa não continuidade, essa não cumulatividade de uma tradição do pensamento dele, sempre são feitos de rupturas, de negação, e não de uma continuidade. Isso é algo que precisa também pensar com seriedade. Essa questão da imitação ou apropriação é uma questão bastante importante também em relação aos pensadores dos países centrais, ou eminentemente europeus, no nosso caso, né? Eu entendo que uma certa apropriação de ideias mais universalizantes, elas têm o seu sentido. Agora, o que não pode é simplesmente uma simples imitação, uma transposição pura e simples das ideias em contextos totalmente diferentes, né? Então, penso que vale a pena também a gente ponderar e pensar um pouco sobre isso. Uma outra coisa muito interessante a gente pensar é essa ideia de diferenciação entre teoria e pensamento. Acho que aqui está uma questão muito central para quem se aventura a estudar o pensamento brasileiro, que é exatamente considerar teórico e pensamento de primeira linha os autores estrangeiros e olhar com uma certa descrença, um certo desprezo, como se fosse um pensamento de segunda linha, os autores brasileiros. Então, isso também é algo que a gente precisa superar no meu entendimento. Então, são algumas ponderações que eu assinalo aqui da sua fala, que eu considero bastante importante a gente aprofundar. Uma outra questão que eu gostaria que você falasse é a respeito do seu livro. Você colocou essa nota que parte do texto está ancorada no livro que você publicou no ano de 2020. Como é que a gente poderia ter acesso a esse livro também? Seria muito interessante, já que esse livro pode nos ajudar muito também a continuar esse nosso diálogo. Então, são algumas ponderações a respeito de sua fala. Aí eu vou devolver a palavra para você, depois fiquem as pessoas também muito à vontade para poder fazer os seus questionamentos, seus comentários, suas indagações a respeito das provocações que você o texto que foi sugerido como subsídio para a nossa conversa de hoje. Então, basicamente, eu, para aproveitar que já trocou a palavra, eu queria formular uma pergunta para você, Marcelo, e fica muito claro na sua fala que o pensamento político brasileiro ele vai ter, de certa forma, uma certa base de reconhecimento a partir dos anos 60. E nós sabemos que os anos 60 foram anos complicados, a década de 60 como um todo foi uma década bastante complicada. Nós teremos aí o golpe que vai durar até 85, quando nós vamos viver um processo de redemocratização do país. E quando nós vivemos esse processo de redemocratização, olhando para a história recente do nosso país, nós podemos ver algumas coisas que pareciam sinalizar para um caminho interessante do país. Nós vivemos no processo de redemocratização, um ciclo político importante, depois nós tivemos um ciclo social, ou melhor, um ciclo econômico antes, com a estabilidade econômica, depois nós tivemos um ciclo social que também foi importante, com distribuição de renda, programas sociais, ampliação das instituições públicas, e parecia então que a gente caminhava. De repente, quando a gente esperava que fôssemos viver um ciclo cultural, aí a gente sofre essa onda conservadora e temos um governo dentro desses caráteres que você tanto apontou,
antidemocrático, negacionista, autoritário, etc. Então, a minha questão é para você que é da área da ciência política, como é que a gente olha para esse cenário de avanços, retrocessos, de caminhos e descaminhos da nossa realidade brasileira? Então, fica essa pergunta para iniciar o nosso diálogo. Ok. Então, Vanderlei, muitas questões, ótimas colocações. Vou, enfim, falando aqui e pensando em voz alta junto de vocês, né? Não sei se vou dar conta de tratar de todas elas, né? Antes de propriamente falar da sua primeira ponderação sobre preconceito intelectualista, queria só voltar, depois que eu te passei a palavra antes do café, né? Você falou da questão da América Latina, da importância, eu até tinha colocado no texto da apresentação, né? Essa é uma reivindicação que eu também tenho feito, como estudioso do pensamento político brasileiro, né? Porque, em geral, nós, do pensamento político brasileiro, pensamento político social brasileiro, a gente pensa muito o Brasil e a Europa e os Estados Unidos, né? Fundamentalmente é isso, né? Então, eu vou estudar Caio Prado Júnior, estudo Caio Prado Júnior, e estudo, por exemplo, Marx, né? Que é a grande referência intelectual do Caio Prado, né? Eu vou estudar o Sérgio Buarque de Holanda, eu estudo o Max Weber, a sociologia weberiana, né? Bom, mas tem vários outros países periféricos, inclusive na América Latina, né, que também têm seus pensadores próprios, né, José Martí em Cuba, Domingo Sarmiento na Argentina, Juan Batista Alberdi na Argentina, enfim, um conjunto de Raul Prebisch no Chile, um conjunto de pensadores latino-americanos que também tiveram o desafio de pensar a sua realidade nacional, os seus problemas, os problemas dos seus países, né, à luz dessas teorias, né? Então, assim, uma reivindicação que eu tenho feito entre os meus colegas, e estava até no texto, eu tirei porque estava muito grande o texto da apresentação hoje, é exatamente que a gente faça mais estudos comparativos entre o Brasil e a América Latina, e não pense apenas Brasil, Europa, Brasil e Estados Unidos, sabe? Então, esse eu acho que é um ponto que merece muito ser explorado. Em geral, são poucos os trabalhos que comparam pensadores brasileiros e pensadores chilenos, ou argentinos, ou cubanos, o que quer que seja, né? Eu acho que esse é um problema, é um limite do campo, assim. Bom, então, indo às questões que você ponderou, né? O que é o preconceito intelectualista que o Fausto falou, né? Basicamente, a que objeto esse preconceito se refere? A relação entre ideias e prática política, né? Então, diz o Fausto, haveria duas formas extremadas de se conceber essa relação. De um lado, uma perspectiva que diz que as ideias não importam, então, né? Elementos culturais, elementos de crença, de opinião, teorias, escritos, tudo isso aí seria irrelevante para a prática política, porque a prática política, o que ocorre lá no Congresso, né, tudo isso seria basicamente orientado por interesses, e não por crenças, por ideias, por linguagens. Então, essa seria uma visão extremada de conceber a relação entre ideia e prática, né, que, claro, tem muitos problemas essa visão. Uma segunda visão é isso que o Fausto chama de preconceito intelectualista, que seria o outro extremo, seria a inversão dos termos, ou seja, afirmar que as ideias têm uma primazia sobre a realidade, né, sobre a prática política. Então, seria conceber a prática política como um fruto das ideias, né? Então, os indivíduos formulam ideias e essas ideias são aplicadas e a realidade política ela é transformada por conta, portanto, tendo como causa, né, essas ideias anteriormente formuladas. Também me parece uma concepção bastante simplificadora e limitada de compreensão dessa relação entre práticas e ideias políticas, né? Seria preciso aqui, enfim, não dá para tentar elaborar agora, assim, mas seria preciso nuançar, pensar em várias possibilidades de interpretação entre ideias e prática política, enfim, né? Mas certamente essas duas posições, quer o preconceito intelectualista, que advoga exatamente a primazia das ideias sobre a prática política, quer o contrário, que advoga o pragmatismo de interesses, né, e acha que as ideias políticas são irrelevantes,
essas duas deveriam ser evitadas, né? Deveriam ser evitadas. Bom, terceira questão, né? Esse ponto, ou melhor, né, os pontos que você destacou, não são provavelmente questões, da não continuidade, da não cumulatividade, né? Eu acho que isso era particularmente verdadeiro, ou ainda é verdadeiro, mas apenas parcialmente, mas era particularmente verdadeiro ali exatamente até os anos 60, né? Então, isso é muito interessante, ou seja, na medida em que se forma esse campo de estudos do pensamento político brasileiro, que, como eu disse, é um campo interdisciplinar, né? Qualquer um de nós aqui pode participar, pessoal do direito, pessoal da educação, pessoal da sociologia, pessoal da literatura, né? Na medida em que esse campo se forma, os brasileiros, né, na universidade particularmente, né, começam a se dedicar de modo mais sistemático à leitura e à compreensão dos autores brasileiros do passado, né, isso não só do passado, às vezes do presente, de fato, né, como eu mencionei lá em relação à provocação do Paulo Margutti sobre o filósofo cordial, né, eu acho que tem se tornado um pouco melhor o cenário, ou seja, eu acho que hoje nós estamos lendo um pouco mais os outros brasileiros, né, e não apenas os europeus ou os estadunidenses, né, mas certamente é um problema, né, um problema do ponto de vista de cumulatividade, um problema do ponto de vista de descartar de cara, né, um conjunto de hipóteses e ideias interessantes para compreender não só o Brasil, como eu disse, mas para compreender os problemas humanos de um modo geral, né, então esses autores que criam esse campo, né, nos anos 60, como você notou, são autores que estão em busca de hipóteses para compreender exatamente a realidade em que eles estão imersos, né? Não é só uma questão de curiosidade intelectual. Eu quero, enfim, gastar meu tempo aqui lendo a obra completa do Rui Barbosa, né? Ou eu quero ler o Manuel Bonfim, né? Ou eu quero ver quero ler as obras do Azevedo Amaral. Né? Enfim, não é uma mera curiosidade intelectual, não é fundamentalmente isso. A questão é tentar encontrar nesses autores ideias, hipóteses, enfim, argumentos interessantes para compreender, obviamente, o tempo em que eles viveram, para compreender, obviamente, a obra desses próprios autores, mas também para compreender o nosso tempo. Né? Então, e eu acho que o fato do Brasil ser um pouco esse país de desfiliados, né, desfiliados, como diz o Bernardo Sordi, como eu expliquei, né, talvez seja aí o outro lado da moeda da gente ser sempre o país do futuro, né, com quem já não ouviu falar aí, né, o gringo chega aqui e fala, o Brasil é o país do futuro, a gente mesmo sempre pensa como um Brasil, por que do futuro? Porque não olha para trás, né, porque não cultua a sua tradição, né, porque não conhece a sua cultura, né, então, não tendo uma herança para cultivar, para estudar, para investigar, para ler, né, acaba sempre achando que o que importa é o que está na frente, né, na verdade, sim, o ponto é mais fundamental. Eu acho que a gente não consegue compreender quem a gente é hoje se a gente não entender esses autores, né? Se a gente, por exemplo, quando a gente for discutir, eventualmente, né, cotas raciais nas universidades, se você não entender o Gilberto Freire, eu acho que você não entende parte da discussão, do debate público que se instaura no Brasil sobre as cotas raciais, né? Se você não entende o que é democracia racial, por quê? Porque esses autores, no caso específico, o Gilberto Freire, em relação à questão racial, eles inventaram uma linguagem própria para falar disso, né? Eles inventaram argumentos, linguagens, ideias que, com o passar do tempo, foram, por assim dizer, se decantando, né? Se depositando no fundo da alma, ou por assim dizer, do imaginário coletivo, né? Do imaginário nacional. Né? Então, às vezes, a pessoa mobiliza um argumento desse, fala, não, mas o Brasil é uma democracia racial, eu sou contra as cotas por isso. E não sabe que está mobilizando é o Gilberto Freire. Esse argumento tem data de nascimento, enfim, tem um registro histórico específico, ele nasce ali na obra do Gilberto Freire, a ideia de uma escravidão mais suave, a ideia de relações raciais menos antagônicas, né, comparativamente aos Estados Unidos da América, onde ele viveu parte do tempo, né. Então, eu acho que essa não cumulatividade tem vários efeitos negativos que mereceriam ser considerados. Acho que um primeiro é isso, é um desconhecimento acerca de si mesmo, né? Se a gente não conhece esses autores, se a gente não conhece o que nos forma, a gente é um pouco mais ignorante, né? E limitado, né? Bom, com relação
a questão da imitação, da apropriação que você mencionou, né? Também penso que é importante a gente relativizar, a gente fica sempre... Esse é uma marca do Brasil, como eu disse, né? Essa obsessão com a autenticidade, né? Essa preocupação em não formular uma cópia, né? E não, enfim... no entanto, se a gente for ver os processos de formação cultural dos outros países, inclusive dos países centrais, eles também são formados a partir de cópia e apropriação, né? Como que se forma o pensamento político dos Estados Unidos da América? Bom, basicamente a partir dos autores da Roma clássica, Cícero, Tucídides, não, Cícero, Tito Livio, os autores liberais e republicanos ingleses, John Locke, John Milton, James Harrington, né? Então, e acho que não é só o caso estadunidense, é só o caso brasileiro, qualquer país, em alguma medida, ele se apropria de elementos de outras culturas. As culturas não são esferas quer estanques e imutáveis, ou quer isoladas umas das outras, né? Então, eu gosto muito da formulação dos modernistas, né? Dentre os quais comparece aí o próprio Gilberto Freire, né? Que é a ideia da antropofagia, né? Já que, enfim, a questão do canibalismo sempre foi um problema na formação e no imaginário brasileiro, né? Pelo menos lá no período colonial, os modernistas fizeram disso um traço positivo, né? O Brasil, ele é exatamente essa mistura de raças, de culturas, né, de práticas, né, e isso é um traço positivo, e é uma mistura que cria algo novo, né, mas eu exatamente destacaria que é preciso também relativizar, né, e não entender que o problema da imitação é um problema só brasileiro, é um problema só dos países que se modernizaram mais tardiamente, né, ou perifericamente. Bom, um outro problema que você mencionou, essa diferenciação entre teoria e pensamento, né, acho que é muito importante, eu tentei discutir sistematicamente isso. Até reitero desculpas aqui no momento que eu fui apresentando, como eu fiz um pouco correndo essa apresentação, tem alguns errinhos, tem algumas repetições, né, e depois eu posso até tentar dar uma melhorada no texto e enviar para vocês novamente, se tiverem interesse. Mas no texto eu tento exatamente diferenciar como que esses termos, teoria e pensamento político, eles têm uma carga semântica violenta, né? Já se subentende que pensamento é uma coisa mais circunstanciada, mais restrita a um contexto nacional, que pensador político é alguma coisa menos consistente do ponto de vista lógico, teórico, do que um teórico da política, né? Então, John Locke estaria num patamar superior a José de Alencar, né? Eu acho isso uma tolice, sinceramente, acho isso é uma mera convenção que não se sustenta, né? Enfim, quando a gente vai, de fato, analisar e comparar esses autores, né, se é o caso. Eu acho que é simplesmente uma questão de jargão, de fato, de termos que a gente utiliza, né? Mas eu penso que, no fundo, eu falo que eu estudo teoria política e pensamento político brasileiro, mas, no fundo, o que eu estudo é teoria política, quer ela seja brasileira ou francesa, ou, enfim, tanto faz, né? Eu acho que é tudo, no fundo, a mesma coisa. Enfim, mas é um pouco minha opinião, não é consensual também, né? Bom, com relação ao livro, né, que você mencionou, na verdade é o livro que eu, enfim, um pouco resultado de alguns anos de pesquisa, né, contar um pouquinho a história, né, o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele faleceu há 2 anos atrás, 2019, ele é um dos principais intelectuais brasileiros do século XX, né, um carioca, que vai participar ali nos anos 60 da experiência do ISEB, né, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o qual também fez parte o Guerreiro Ramos, né, que eu mencionei aqui, e vários outros intelectuais, nos anos 50, nos anos 60, né, o ISEB era uma espécie de instituto criado pelo Ministério da Educação para desenvolver projetos nacionais, né, para formular projetos de desenvolvimento nacional, né, então era um instituto de formulação de ideias que deveriam ter uma aplicabilidade, né, enfim, algo que está muito longe acho, do nosso cenário hoje, com sucateamento de universidade, etc. Nós estávamos num contexto ali nos anos 50 de fortalecimento do Estado Nacional, né? E eles estavam exatamente querendo criar essas agências de planejamento econômico, etc. E aí o ISEB, né, o Vanderlei participa dessa instituição, vem o golpe,
o ISEB é fechado, né? Vários professores, não só do ISEB, mas do Brasil, né? Acho que, como vocês sabem, eles são aposentados compulsoriamente, alguns chegam a ser presos, né? A maior parte, ou não a maior parte, mas uma parte significativa, vai se exilar, né? E ali naquele contexto, o Vanderlei Guilherme dos Santos vai fazer o doutorado dele, ele tinha estudado filosofia, estava exatamente estudando os autores brasileiros, né? Os pensadores brasileiros, formulando esses primeiros textos que eu falo que fundam o campo. Ele vai para os Estados Unidos fazer doutorado em ciência política e volta e ajuda a fundar o principal, ou um dos principais programas de pós-graduação em ciência política, que é do UPERJ, lá no Rio de Janeiro. Funda a ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, funda a revista Dados, que é a principal revista da área de ciência política no Brasil. Enfim, é uma espécie de pai fundador da ciência política brasileira, ciência política no sentido mais restrito do termo, não da velha ciência política, mas da ciência aí já institucionalizada, segundo os cânones internacionais, né? Então, meu livro é um pouco para tentar compreender essa trajetória desse cara, participou desse momento de grande efervescência cultural no Brasil, que foi os anos 50, nos anos 60, e que, infelizmente, redunda num golpe, né? Um golpe militar que não só depõe um presidente, se isso fosse, enfim, seria menos grave, mas interrompe ali um ciclo, um momento muito incrivelmente importante e rico de ideias, de movimentos sociais, né? E esse cara vai exatamente a partir daí, e isso é muito curioso, né? A ciência política, no sentido estrito do termo, né? Eu me doutorei em ciência política, ela se forma no Brasil no contexto da ditadura militar, né? Isso enfim, o Brasil tem essas coisas, peculiaridades. Como diz o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, né? Porque, ao mesmo tempo que os militares censuravam, proibiam congressos de estudantes, prendia, perseguia, torturava pessoas em geral, mas também pessoas da área da universidade, inclusive das ciências humanas, né? A ditadura militar, em 1968, lembrem-se, mesmo ano de promulgação do Ato Institucional número 5, que cria a ditadura dentro da ditadura, né? Que, enfim, os anos de chumbo, propriamente, iniciam-se ali, né? A ditadura militar, os governantes, o Costa e Silva, vai fazer uma reforma na universidade brasileira, né? Fazendo um conjunto de modificações, algumas ruins, certamente, como a expansão do ensino privado, né? Favorecendo interesses particulares, mas vai criar um programa nacional de pós-graduação, e aí surgem os cursos de pós-graduação em ciência política, porque a gente não tinha propriamente cientistas políticos no Brasil, né? Quem queria, até em meados dos anos 30, como eu mencionei, entender sociedade, estudar política, entender o Brasil, se refugiava no direito, né? Porque são as primeiras faculdades da área mais próxima de humanas e sociais que são criadas no Brasil desde a vinda da família real para cá, né, em 1808. Então, a ciência política, ela, curiosamente, no Brasil, ela vai ser tolerada em alguma medida, até fomentada pelo Estado, com a criação desses programas de pós-graduação. E esses caras, esses primeiros cientistas políticos, basicamente o que eles estão tentando entender é o que é estranho aqui, né? O que é essa ditadura militar que permite eleições para o Congresso, permite eleições para prefeitos, governadores, etc., e ao mesmo tempo tortura, mata, enfim, né? Que coisa é essa aqui, né? E por que isso, de novo, né? Lembre-se, a República no Brasil, ela é promulgada por um golpe militar. Deodoro da Fonseca, né? Enfim, isso a turma, né? Decidem findar a vida do Império e, por meio de um golpe militar, instituem a República. Né? Em 1937, mais um golpe, né? De um ex-militar, que é o Getúlio Vargas, né? Com apoio dos militares, institui o Estado Novo. Bom, passado 19 anos, nem 2 décadas de vida, a democracia brasileira ela acaba de novo por meio de um golpe, que é o golpe de 64. Né? E aí eu chego à sua questão, provavelmente, Vanderlei, depois dessa longa digressão que eu fiz aqui, sobre esse período, né, que vai aí da ditadura até a redemocratização, é o que nós chamamos de Nova República, né, que inicia-se aí, como você notou, com a passagem do poder político para um civil, no caso o Sarney, membro do Partido de Sustentação da Ditadura, a Arena, né,
até aí onde nós nos encontramos hoje, né, sob o governo Bolsonaro, né? Então, enfim, é uma longa trajetória, enfim, teria que pensar um pouco e tentar formular, acho que em melhores termos, né? Mas eu destacaria o primeiro ponto, né? Que esse é certamente o período mais importante do ponto de vista de consolidação da cidadania e de consolidação da democracia brasileira, né? Esse período que vai de 85 até o presente, né? Com muitas ressalvas para os últimos anos, mas certamente esse é o período mais importante que nós tivemos para a superação do problema das desigualdades sociais, para a promoção da justiça, para a promoção de políticas públicas, de respeito e de maior inclusão política e de respeito aos resultados da competição democrática pelo poder. Então, tem muitos aspectos que são exatamente destacados e examinados com uma minúcia, uma sofisticação belíssima pelo autor que eu estudei nos últimos anos, que é o Wanderlei Guilherme dos Santos, né? O Wanderlei Guilherme dos Santos, na minha opinião, modesta opinião, é o maior pensador da democracia brasileira. Simples assim, né? O cara que melhor compreendeu o processo de formação da democracia brasileira e os seus limites. Novamente, isso não significa tomá-lo como alguém que tenha todas as respostas, ou que apresente apenas respostas corretas para os problemas, né, examinados. Claro que não. Tem um conjunto de limites e problemas nas teorias do Wanderlei, nos escritos do Wanderlei Guilherme dos Santos, que eu, inclusive, tento discutir no livro, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, destacar o ganho que se tem nos últimos anos de cidadania e democracia, né, nesse período da Nova República. Não obstante, né, esse fantasma, não é agora o fantasma da condição periférica, mas é o fantasma da condição autoritária que nos forma, né? Autoritarismo é exatamente isso, hierarquia, né, que não respeita a independência e controle dos poderes, né, é um mando que quer se colocar silenciando a voz divergente, né, é o poder que quer se instituir como dono da verdade, que quer, enfim, perseguir todos os seus adversários, né, que quer se estabelecer de modo absoluto, né. Então, até me aproveito aqui, Wanderlei, para fazer a propaganda, não é propaganda propriamente, mas, enfim, eu também, nos meus grupos de estudo, nas minhas atividades de extensão, tenho tentado fazer encontros para discutir o cenário mais recente do Brasil, né? Então, até nesse semestre, no mês passado e nesse mês, estou lendo com os alunos 2 livrinhos muito interessantes para entender o que aconteceu no Brasil de 2018, né? Tem um desses livros, começa com uma anedota, que é uma anedota, na verdade, enfim, um caso, né, um caso ficcional, de um conto da literatura estadunidense. Eu não me lembro mais o nome do autor, né, mas segundo esse conto, o personagem dele sai para caçar com o cachorro dele, né, enfim, esse personagem estaria ali no contexto das 13 colônias do norte, né, que ainda estão vinculadas à metrópole inglesa, né, esse personagem sai para caçar com seu cachorro, caça, etc, etc, está lá no meio da floresta, se encosta ali numa árvore e tira um cochilo. E acorda ali décadas depois, né, enfim, por alguma coisa, acorda, não se passou minutos nem horas, mas anos, né, e ele voltando para sua cidade, a mulher já não estava mais lá, já morreu, enfim, a mercearia que ficava perto da casa dele fechou, e não só isso, mas mudanças estruturais aconteceram, né? As 13 colônias deixaram de ser colônia, agora são um país independente, né? E o cara fica se perguntando exatamente isso: que diabos aconteceu durante o meu cochilo, né? De algum modo, é essa questão que nós estamos fazendo agora, né? Que diabos aconteceu durante o nosso cochilo, durante esse pequeno tempo, né? Talvez os últimos 5 anos, eu diria, ou 5 não, um pouco mais, né? De 2013 para cá, né, 7, 8 anos, né, o que aconteceu com o país durante esse interregno. Não é fácil de responder, não é fácil de compreender isso, mas eu tenho certeza que o entendimento sobre o processo mais amplo de formação da cultura brasileira, que envolve a leitura desses clássicos do Brasil, né, ele ajuda muito a compreender esse cenário, né. Então, nesses grupos de estudos, nesses ciclos de leitura que eu estou desenvolvendo com os alunos, todo mundo aí já está devidamente convidado a participar, nós lemos um texto de um cientista político chamado O Brasil Dobrou a Direita,
né, do cientista político Jairo Nicolau, chama O Brasil Dobrou a Direita, o nome do livro, o subtítulo é Uma Radiografia da Eleição de Bolsonaro, né, em que ele tenta examinar exatamente quem votou no Bolsonaro e tenta explicar por que votou no Bolsonaro, né, por que um cara que era absolutamente desconhecido, que não tinha partido até pouco tempo atrás, e que se filiou a um partido que era Nanico, um partido que tinha um deputado, né, que não tinha tempo de televisão e rádio no horário eleitoral, que falava lá no mesmo, igual o meu nome é Enéas, né, igual o candidato de outrora, né, que não tinha coligações estaduais importantes, pelo contrário, né, todo mundo falava que ia perder, que era o cavalo paraguaio, que é aquele cavalo que sai na frente e no final acaba derrotado. Como que esse cara ganhou a eleição, né? Então, esse livrinho do Jairo Nicolau para tentar responder um pouquinho essa questão. E a partir de amanhã, nesse ciclo de leitura, nós vamos começar a discutir um texto do filósofo Marcos Nobre, né, que é pesquisador e presidente do SEBRAP, e professor, acho que da Unicamp, que se chama Ponto Final, a guerra de Bolsonaro contra a democracia. Né, em um ensaio, novamente aí, né, já falei de ensaio, né, em que esse autor, esse filósofo, tenta exatamente formular uma tese de interpretação sobre o que significa o governo Bolsonaro para a sociedade brasileira, para a democracia, né? Enfim, muito interessante. A gente está fazendo esses ciclos de leitura que eu acho que podem também interessar a vocês, né? Esse é o primeiro ciclo sobre, eu intitulei os ciclos de O Brasil no século XXI, né? Para pensar o Brasil na contemporaneidade. Mas sempre quando eu estou falando desses autores contemporâneos, como Marcos Nobre, como o Jairo Nicolau, né, eu também estou lembrando desses autores do passado, né, que já falavam de um autoritarismo muito arraigado, de um autoritarismo formativo no Brasil, né, e que, inclusive, alguns deles defendiam a necessidade do autoritarismo no Brasil. Isso é muito interessante, né. Vários desses autores do passado falam que, dada a nossa formação, a formação do país, as especificidades da formação brasileira, algum grau de autoritarismo seria necessário, né? Então, essa é uma tese também interessante. Depois a gente pode discutir mais sobre isso. Mas, enfim, não sei se responde tudo, Wander. Perfeito. Muito boas ponderações, e é isso mesmo. A gente precisa continuar dialogando e aprofundando. E interessante esse ciclo de leitura que você faz também com esses autores para pensar a nossa história recente do país. Eu agora abriria para as pessoas poderem fazer as suas colocações e eu pediria a Jefferson que cheque o chat também para ver se tem algumas perguntas e possam ser formuladas para o professor. Eu só coloquei no chat para ajudar, pediram aí as referências desses dois livros que nós estamos lendo, né? O Brasil Dobrou a Direita, do Jairo Nicolau, de 2018, e O Ponto Final, a guerra de Bolsonaro contra a democracia, do Marcos Nobre. Mas, enfim, estou à disposição aí, quem quiser fazer pergunta, conversar. Bom, tem uma pergunta aqui, né, que está perguntando assim, professor Marcelo, por curiosidade, você concorda com o Guerreiro ou com o Florestan Fernandes sobre o nascimento das ciências sociais no Brasil? Enfim, eu tenderia a me posicionar, embora eu acho que o Guerreiro Ramos tem muitos exageros, né? O Guerreiro Ramos, não sei se vocês já leram, é um cara muito criativo, um sociólogo negro, né? Que foi absolutamente assim esconjurado da academia brasileira durante um tempo. Ninguém lia, ninguém falava do Guerreiro Ramos. Depois do golpe, né? Ele, como o Zeb é fechado, ele vai viver nos Estados Unidos. E aí ele tem alguma inserção internacional, mas pesquisando discussões da administração. O pessoal da administração pública da UFBA, por exemplo, estuda o Guerreiro Ramos, né? Mas, em geral, as pessoas nem sabem quem é o Guerreiro Ramos, né? É um cara extremamente inteligente, instigante. Eu tenderia a concordar com o Guerreiro nesse debate sobre ciências sociais, sobre o pensamento político brasileiro, a despeito dos exageros, né? Que, como eu estava falando, o Guerreiro Ramos ele é um polemista, né? Um cara que, enfim, com uma retórica, uma verve muito forte, e que às vezes carrega na tinta
ao atacar seus críticos, né? Assim, eu concordaria com o Guerreiro, mas sem necessariamente aceitar as críticas que ele faz, por exemplo, ao Florestan, né? Porque de fato, a gente tem que lembrar, né? O Florestan Fernandes é um dos caras. Florestan é outra figura absolutamente excepcional, né? Filho de uma empregada doméstica, né? Mestiço no estado de São Paulo, que trabalhava como garçom e que conseguiu se tornar o maior nome da sociologia brasileira. Isso não é para qualquer pessoa, né? E, na verdade, os textos que ele escreve, em que ele critica muito a tradição do passado, né, do pensamento político brasileiro, são textos dos anos 40, né, em que ele está muito envolvido com o processo de formação, de institucionalização das ciências sociais. Né? Em 1933, salvo engano, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas é criada ali, né, que vai se constituir ou congregar na USP, né? Mas esse é um processo difícil, né? O processo de, enfim, legitimação de um campo científico, né? Não é algo trivial. Não tinha sociologia no Brasil. Sociologia não era um campo autônomo, como eu disse. Quem queria estudar coisa parecida ia para o direito, né? E o que o Florestan fundamentalmente está falando naquele tempo? Não, a sociologia tem sua especificidade, tem métodos e técnicas de pesquisa extremamente sofisticadas, e esses autores do passado não estão utilizando essas técnicas e esses métodos. Então, isso não serve. É preciso criar uma sociologia. Sob um certo aspecto, ele tem razão, né? Do ponto de vista mais metodológico, do ponto de vista mais formal, né? Não tinha ciências sociais mesmo no Brasil até os anos 30. Agora, isso não significa, disso não se depreende, né? Como ele conclui, e eu discordo do Florestan nesse aspecto, que o que foi escrito antes não tivesse importância, né? Ou não tivesse relevância do ponto de vista científico. Aí eu discordo realmente. Mas eu entendo que a polêmica, inclusive eles entram em polêmica, né? Porque os dois estão disputando aí quem que é o pai da sociologia no Brasil. Né? Vai ter congresso de sociologia, o Florestan escreve contra o Guerreiro Ramos rebate, ataca o Florestan. Essa é uma polêmica conhecida no campo. Muito interessante. Né? Mas tentando resumir um pouco assim, eu acho que a posição do Guerreiro Ramos me parece mais interessante na medida em que ela já destaca que havia, sim, uma certa linhagem de pensadores brasileiros que eram autênticos, que eram pensadores que não estavam simplesmente reproduzindo as ideias formuladas em outros países, mas que estavam criando algo novo, obviamente a partir dessas ideias, mas criando algo novo. E, em geral, eu acho que essa é a regra pelo menos dos grandes autores, né? O Florestan Fernandes também não está repetindo nada, não. Enfim, é claro que ele se apropria da sociologia francesa do Émile Durkheim, do Marcel Mauss, se apropria da sociologia alemã do Weber, do Marx, mas ele, a partir daí, ele cria teorias, cria uma compreensão nova sobre o mundo, né? Então, esses caras são... há um processo de apropriação, mas que é um processo sempre muito criativo, seletivo, né, crítico, né, raramente uma mera cópia, assim, tá? Bom, tem mais uma aqui, que está perguntando assim, ó. Onde você localiza no pensamento político brasileiro personagens como Fernando Henrique, Celso Furtado, Darcy Ribeiro e Lula? Gostei do Lula no final, só para complicar ainda mais, como se localizar os 4 antes, os 3 antes já não fosse problema, mas enfim, vou tentar aqui fornecer alguma esboço de resposta, tá, Ernesto? Então, acho que são autores muito diferentes, né? Autores com uma proposta, autores, primeiro isso, né? Muito importantes para quem quer compreender a cultura brasileira, né? Autores que têm uma obra científica importante, e eu falo isso especialmente pensando no caso do Fernando Henrique Cardoso, né? Professor, você é tucano, não tem nada disso, né? Mas é absolutamente necessário destacar que o Fernando Henrique Cardoso tem uma obra sociológica monumental, né? Fantástica, muito sofisticada, né? Escravidão no Brasil Meridional, dependência e desenvolvimento na América Latina, capitalismo e democratização, autoritarismo e enfim, eu poderia citar vários títulos de livros do Fernando Henrique Cardoso, que foi o principal discípulo, um dos principais discípulos do Florestan,
da Escola de Sociologia da USP, né, que é um autor muito importante, né, que tem, no entanto, certas especificidades, né. A primeira é que, a partir do final dos anos 70, quando ele se liga ao MDB, né, que era o partido de oposição à ditadura, ele, de fato, vai ter um declínio do ponto de vista da sua produção intelectual, né. Não estou falando que não vale a pena ler os textos do Fernando Henrique depois disso, não é isso, mas do ponto de vista de compreensão, de produção de ciência, de formulação de hipóteses, não tem texto bom do Fernando Henrique Cardoso depois dos anos 80, né? Mas antes tem muita coisa interessante. Essa é um pouco a minha visão. Eu já até estudei, um dos capítulos do meu doutorado é sobre a obra do Fernando Henrique Cardoso, né? Que é um autor importante, e aí tentando localizar ele, Ernesto, na tradição do liberalismo democrático brasileiro, né? O Fernando Henrique Cardoso, de algum modo, ele é importante no sentido de convergir a tradição liberal, que é essa tradição de defesa dos direitos individuais, de controle do poder do Estado, com a tradição da democracia, né? A tradição né, da soberania popular, né, do autodesenvolvimento do povo, etc. Enfim, e aí eu estou falando do Fernando Henrique, sociólogo, né? Tem um outro problema aí, que quem estuda pensamento político brasileiro e o Fernando Henrique Cardoso tem que lidar, é que o cara foi presidente da República, né? Então, mas não dá para transplantar de um modo imediato, para voltar a uma discussão que a gente já teve aqui, né, o plano das ideias para o plano da prática, né? Claro que essas coisas têm ligação, né, mas as coisas não são tão simples assim, né? Mas o Fernando Henrique, fundamentalmente, né, é um expoente dessa tradição da sociologia da USP, que é uma sociologia, enfim, muito sofisticada e muito interessante, que vai exatamente formular as primeiras teses que questionam as teses sobre a formação racial brasileira elaboradas pelo Gilberto Freire, né? Tanto o Florestan Fernandes quanto os seus alunos e discípulos, o Fernando Henrique Cardoso, o Ottaviani, né, vão escrever para exatamente, de algum modo, né, denunciar o mito da democracia racial, ou seja, que o Brasil não é uma democracia racial, como havia dito o Gilberto Freire, né? Então, ele é importante nesse sentido, dentre outros, né, além de ser também um teórico importante para pensar a dimensão do Estado, né? A dimensão do Estado e da democracia. Então, ele tem textos interessantes como esse, Autoritarismo e Democratização, que acho que é lá dos anos 70, né, em que ele vai discutir o que é o Estado burocrático, o Estado ditatorial burocrático, né, esse Estado que nós viveríamos ali na ditadura militar. Bom, enfim, o Celso Furtado, a meu ver, né, é o maior expoente do pensamento econômico brasileiro, né, enfim, dessa tradição da economia, embora ele seja formado em Direito, novamente, né, não tinha curso de graduação de Economia quando o paraibano Celso Furtado vai estudar, né, então o cara se formou em Direito, né, e se tornou simplesmente a maior referência no campo da economia, não só nacional, mas internacional. Isso é impressionante, né? Esses dois, principalmente, né? Fernando Henrique Cardoso e Celso Furtado são autores que têm uma entrada, têm uma perspectiva cosmopolita, né? Uma entrada muito forte em outros países. Boa parte das obras do Celso Furtado foram traduzidas para diversas línguas, como é o caso lá do Formação Econômica do Brasil, né? Que é o clássico que ele escreve em 1958. Né? E o Celso Furtado, diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, nesse caso, é um expoente do que nós chamamos do nacional desenvolvimentismo brasileiro, né? Que é uma perspectiva que entende exatamente que o Estado brasileiro ele tem que intervir sobre a economia, sobre a sociedade, para planejar o desenvolvimento do país via industrialização, via redução das desigualdades regionais e sociais, etc., etc., né? Como um grande teórico desse nacional desenvolvimentismo, que vai estar presente em vários governos, em alguma medida, né? O Celso Furtado é certamente um nome também fundamental para o pensamento político brasileiro, e ele, como vocês devem saber, atuou também, né? O Celso Furtado, ele tinha uma compreensão do intelectual, que é o intelectual engajado, mas não o intelectual engajado do ponto de vista da militância política, mas o intelectual engajado nas causas sociais, o intelectual disposto, né, e capacitado para atuar sobre os problemas nacionais.
de algum modo similar à ideia lá do Guerreiro Ramos, de uma sociologia que arregaça as mangas da camisa, né, e põe a mão na massa. Então, o Celso Furtado vai trabalhar na SUDENE, né, que é o órgão de desenvolvimento regional do Nordeste, vai ser responsável pela formulação do plano trienal, pelas propostas de governo do JK, pelas propostas econômicas de reforma do Jango, né, as reformas de base, né, essas são ideias formuladas por esse grande intelectual brasileiro, que também, como Fernando Henrique Cardoso, né, vão ter seus direitos políticos cassados, vão ser aposentados compulsoriamente depois do golpe, né, e vão sair daqui, né, então o Brasil ainda tem isso, que produz uma saída em massa de excelentes intelectuais e pensadores com esses golpes regulares, né, em alguma medida, menor, certamente em menor proporção, isso aconteceu também nos últimos anos no país, né. Bom, por fim, novamente, Darcy Ribeiro, também, né, ministro do Jango, né, participou do governo Jango, como o Celso Furtado, né, mas vem de uma outra tradição, né, o Darcy é certamente o primeiro, né, e um dos principais nomes da antropologia cultural, né, um grande estudioso das culturas indígenas do país, né, mas que não se limitou, provavelmente, a essa esfera mais, ou essa dimensão mais específica de estudos das ciências sociais, embora tenha trabalhos muito importantes sobre isso, né, mas que era, ou se tornou também, como em alguma medida eu, Fernando Henrique Cardoso, um político, né, um cara, enfim, engajado politicamente, né, menos do ponto de vista eleitoral, né, mas mais do ponto de vista desse assessor técnico, como foi o Celso Furtado, né. Então, curioso aí a escolha do Ernesto, né, escolheu 3 autores que têm também similaridades e proximidades, a despeito das suas ideias serem bastante diferentes e serem representantes ou expoentes de tradições políticas e culturais diferentes, né. O Darcy Ribeiro também se engaja em movimentos, né, de formação, de elaboração da cultura, de desenvolvimento da educação, né. A própria UNB, né, temos que lembrar, está ligada diretamente à ação do Darcy Ribeiro, né, todo um projeto de reestruturação da educação, que, infelizmente, vai ser interrompido ali com o golpe de 64, né? Mas dos 3 aí, o que eu menos entendo é o Darcy, né? Embora seja nosso conterrâneo, né, mineiro, né, de Montes Claros, né? Bom, o Lula eu não vou falar, né, porque, enfim, embora seja muito interessante, acho uma provocação aí, pensar ou tomar o Lula como um pensador político, né? Não há nada que impeça essa escolha. Seria uma escolha um tanto quanto não usual, porque você não tem propriamente uma obra, mas você poderia estudar o pensamento político do Lula a partir dos seus discursos políticos. Seria algo, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista do campo de estudos, algo absolutamente legítimo, né? Eu tenho estudado um pouco, Ernesto, mas é o fenômeno do lulismo, né? Que é o período de governo e o estilo de governo, de algum modo, durante os mandatos de Lula e, em alguma medida, da Dilma, né? Tô, inclusive, escrevi um artiguinho sobre isso, mas ainda está em processo de edição, não posso compartilhar com vocês, sobre como que a vitória de Lula e Dilma, a presidência da República, né, dividiu a esquerda brasileira, dividiu os intelectuais brasileiros, uns se colocando frontalmente contrários aos governos petistas, caracterizando como governos traidores, etc., e outros reconhecendo que, a despeito dos problemas e dos limites de um governo de coalizão, né, que tem que governar com o Congresso Nacional, foi um governo que avançou muito do ponto de vista de políticas sociais, né? Então, é interessante também ver como que a figura do Lula teve impacto sobre o pensamento político brasileiro da contemporaneidade, né? Enfim, é isso. Não sei se tem mais questão. O delay por aqui encerrou. Então fica aberto aí para as pessoas agora, se quiserem ligar o microfone e fazer seus comentários. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu quero agradecendo a Aline, a Ana Cris, a Cida Oliveira, a Du Ferraz, o Ernesto, o Fábio, a Helena Castro, a Josuí, a Maria do Rosário, a Mariana, a Marília, o Miguel,
Oliana e Thales, pela presença aqui conosco. Fiquem à vontade, vocês todos, se quiserem, podem abrir o microfone e fazer a sua pergunta, ou comentário, enfim. Marcelo, acho que o pessoal gostei de suas vocações, acho que foi bastante claro no processo de apresentação e argumentação. Então, eu queria devolver a palavra para suas considerações finais, dizer para as pessoas que nós continuamos na próxima quinta-feira, então, com este curso, agora propriamente focando nos autores que estão mencionados, e fica aí a sugestão para que possam fazer a leitura dos textos que foram indicados, não é? Do Caio Prado Júnior como intérprete do Brasil, Raízes do Brasil e a Democracia, com referência ao Buarque, e Gilberto Freire, Seu Tempo, Contexto Intelectual e Questões da época. Então, fica aí a sugestão para que as pessoas possam fazer essas leituras para subsidiar as nossas discussões. E eu passo a palavra para as suas considerações finais, agradecendo o dia de hoje e já aguardando a próxima quinta-feira para a gente continuar esse nosso diálogo. Ok, Vanderlei. Então, só um detalhe, né, com relação a essas indicações, eu tomei a liberdade de sugerir esses 3 textos de comentadores, gente, mas, enfim, talvez seja óbvio, mas talvez valha a pena mencionar, né, o volume de estudos, textos, artigos, teses, enfim, livros, que dispomos hoje, né, sobre Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, é algo, enfim, gigantesco, né? Eu indiquei esses 3 textos, né, porque eles estão ali num dossiê que foi bem elaborado, né, escrito por 3 competentes cientistas sociais brasileiros, né, a Hélio de Rugai, o Brasílio Salum, esqueci quem que escreve sobre o Caio Prado, mas enfim, mas, né, óbvio, né, é só para a gente ter um patamar, né, acho que vocês, o Vanderlei já mencionou que vocês leram, não sei se foi todo o Casa Grande Senzala, mas realmente leram algo do livro já, né, a leitura, obviamente, dos autores é o que eu acho mais fundamental, mas é claro que a gente faz também na medida da nossa disponibilidade, da nossa capacidade, enfim, e não está fácil para ninguém nesse contexto, né, inclusive de pandemia, de crise, etc., estudar, né? Então, assim, eu indiquei esses textos simplesmente para dar um suporte aqui, para que a gente possa conversar, né, um pouquinho sobre esses autores. Novamente, eu ressalto, eu não sou especialista em nenhum deles, né? Não tem nenhum trabalho publicado sobre nenhum desses 3 autores, mas, enfim, são autores que eu leio já há muito tempo e que, enfim, adoro ler, enfim, acho extremamente instigante. E, enfim, a gente então a gente se encontra na próxima quinta-feira, né? Vou tentar preparar algum materialzinho, enfim, pelo menos um roteiro para enviar para vocês, né? E, por fim, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, à distância, né? E agradecer especialmente ao professor Vanderlei pelo convite. A Caroline sempre gosta de tirar uma foto, professor, para registrar o nosso evento. Então, vai ter foto, Caroline? Vai. Então, peço a gentileza aí, então, das pessoas abrirem a câmera e vamos fazer o nosso registro, aguardando a próxima quinta, então. Só gente bonita aí. Mais alguém?
Beleza? Certinho. Então, maravilha. Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Professor, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Falou, gente. Até o Tchau. final do